Sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do quadro Elas em Cena, o momento em que compartilhamos nossas reflexões sobre livros, filmes e séries. Eu sou Luísa Passos E eu sou Mariana Arantes, e nós somos. o palco é delas. Bom, pessoal, a gente começa hoje com o livro Garota em Pedaços, de Kathleen Glasgow, o livro que nós escolhemos para fazer o nosso primeiro episódio aqui do Elas em Cena. E você encontra esse livro em todas as livrarias físicas e também no formato e-book. Nós encontramos pela Amazon e lemos pelo Kindle Unlimited, que até a data de hoje, 10/7/2026, continua gratuito para assinantes Unlimited, mas você pode encontrar em qualquer um desses lugares. Bom, já vamos começando dizendo que esse livro é um super intenso demais, extremamente sensível. Vai abordar temas como saúde mental, dor emocional, automutilação, abusos, dependência química, luto, violência e reconstrução. Esse foi um livro que a gente escolheu a partir de uma indicação da minha mãe, tá? Minha mãe é psicóloga também, para quem não sabe. E assim, foi muito difícil no início me conectar com o livro. A princípio eu estava meio confusa, assim, de será que essa autora que eu nunca li, será que é a forma da escrita dela? E conforme foi passando o tempo, fui entendendo, né, que era realmente uma dificuldade de me conectar, por ser um tema muito sensível mesmo, muito, é, assim, né, vai dando uma angústia, assim, das coisas que tu vai lendo, né? Então, foi bem difícil, né, Mari, nesse É, primeiro momento, né? para mim também foi bem difícil. Eu só entendi isso depois de conversar com você, né, Lu? O iniciozinho ali custou a me pegar. Eu achava que era porque eu estava sem tempo para ler, mas depois fui entender que é realmente pesado ali aquele início do livro, a forma como o corpo é abordado e as dores, né, do abandono ao longo da vida da nossa protagonista, a Charlie. Tudo isso me fez ter uma certa dificuldade para engrenar na leitura, né, e até para compreender a obra. Eu confesso que eu fui entendendo muito melhor da segunda vez que eu fiz a leitura para a gente fazer o roteiro aqui, né? E aí, Sim. gente, a gente já deixa aqui um alerta muito importante. Como a Luísa disse, a gente vai abordar muitos conteúdos sensíveis, inclusive automutilação, dependência química, violência, tá? E por essa razão, a gente deixa o alerta para quem tem muita sensibilidade com esses temas, que tome cuidado ao ouvir, se cuide, né? Além do que, por conter todos esses temas sensíveis, nós também não recomendamos este episódio para menores. Bom, então vamos começar dando, né, assim, um, um leve gostinho já, né, de como é que vai ser. Nós vamos falar sobre a Charlie, né, que é uma adolescente, a nossa protagonista, né, que vai lidar com profundos abandonos, perdas, relações sociais, drogas, desestruturação familiar e saúde mental. Uhum. A Charlie, ela carrega uma dor existencial muito grande, né, desde a infância. E ela encontra a forma de expressar essa dor no próprio corpo. E ao longo do livro a gente vai vendo também a tentativa dela de se reconstruir, né, enquanto ela vai vivendo todas as coisas que vão acontecendo. Sim, ela é muito forte, né? Ela não tem nada de frágil, assim, né? Ela é uma personagem muito forte, com muita coragem, né? Ela é uma sobrevivente, né, Mari? Sim, ela é uma sobrevivente. E acho que assim, a gente fica com um questionamento muito poderoso no final da leitura, né? Que é como que uma mulher aprende a amar o próprio corpo quando foi justamente nesse corpo o lugar onde tantas violências aconteceram, né? Sim, e o desenvolvimento dela, né, acontece a partir do momento que ela enfrenta, né, todas essas dores, esses traumas, né, essas invasões que ela passou, né? Porque é Uhum. muito difícil também, né, encarar isso. Então, ela vai mudando a vida dela no momento que ela encara, né, todos esses traumas e procura dar uma nova resposta, né, para situações antigas e para novas situações que vão acontecendo na vida dela, né? Isso, por isso a nossa protagonista é tão forte. Sim. Bora começar a nossa jornada aqui. Bora, vamos lá. A O partir quê? de agora, só spoiler. É, gente, já Quem íamos não leu, esquecer.
Quem É, não leu, quiser ler, vai ler primeiro. com certeza, porque a partir daqui, né, a gente vai falar sobre tudo, até o final do livro. Então, quem não leu, vai lá, lê o livro, e depois vem nos escutar, ou nos escuta, depois vai ler o livro, né? Fiquem à vontade para Você decidir. decide. Bom, então, né, a Chiara, ela teve uma infância muito atravessada por dor, muito abandono, luto, falta de referências, assim, grandíssimas, né? Muitas medicações ela usou ao longo da infância, ela traz isso também. Foi expulsa do ensino médio, né? Então, ela não conseguiu terminar esse ensino médio, lá no penúltimo ano ela foi expulsa. O pai era alcoolista, tá? Ela perde ele na infância. Pelo que ela traz, assim, dá a sensação que é um suicídio, né? Ela traz muito a fala desse rio, né? Um rio que ele se afoga. E assim, não dá, a gente fica nessa dúvida, assim, né? Isso não fica claro até o final do livro, né? Acredito que muito pela dor, né? Pela dor de ter perdido, pela dor desse pai não estar presente, né? E por ter sido tão cedo, né? Tão cedo Era não fica, pequenininho. não fica específico, né? Qual é o momento que isso acontece, mas parece que é bem lá, assim, no início da puberdade, talvez, ali uns 11, 12 anos, por aí, parece que por essa idade, assim, né? Então ela traz uma fala que é muito interessante, né? Meu pai era cigarros e latas de cerveja, era camisetas brancas sujas e uma cadeira de balanço marrom, olhos azuis e barba por fazer que arranhava a bochecha. E Misty, quando minha mãe franzia a testa para ele. Também era dia sem sair daquela cadeira, comigo no chão aos seus pés, enchendo papéis de sóis, casas, focinho de gato, com giz de cera, lápis e caneta. Era dia sem trocar a camiseta de silêncio ou de risadas demais, uma risada estranha que parecia quebrá-lo por dentro, até que não havia mais risada, mas choro, e lágrimas que sangravam pelo meu rosto enquanto eu subia em seu corpo e balançava com ele, para frente e para trás, para frente e para trás, coração batendo, coração batendo, enquanto a luz mudava lá fora, enquanto o mundo ficava mais escuro ao nosso redor. É um relato bem forte que ela traz, né, do pai, né, por esse relato já dá para entender essa falta de estabilidade mesmo, né, essa montanha-russa de emoções, né, do pai, de um momento tá bem, um momento não tá, mas, assim, nós passamos por isso, né, nós somos emoções, né, nós somos essa transição, mas por esse relato, né, são picos muito altos, assim, e aí por isso que a gente também vai entendendo, né, que esse pai comete esse suicídio realmente, né. Uhum. A mãe também, a gente não entende se a mãe é alcoolista ou se a mãe era alcoolista, fica essa dúvida, né, mas ela traz né, algum momento do livro que ambos se escolheram, né, e ambos eram alcoolistas. Agredia muito a Charlie, né, desde muito pequena, assim, a mãe bateu muito nela, né, muito. Então, assim, foi bem difícil, assim, para ela. Quando o pai comete suicídio, né, morre, desaparece, enfim, a mãe da Charlie, ela se fecha, né, mais ainda. Então, ela até traz, né, que nem um caranguejo, enfiou tudo pra dentro e deixou só a carapaça. Então, a mãe é uma pessoa que não oferece suporte emocional nenhum pra ela, né, assim, quase como se ela fosse um objeto dentro de casa, assim, né, Uhum. que não precisa alimentar, não precisa dar amor, não precisa dar carinho, né? Tanto que tem falas assim, né, desse descuido mesmo da mãe, né? Muito negligente com esses cuidados que são básicos, né? Então, teve esse abandono assim muito forte, não totalmente desestruturada, né? Assim, Uhum. a base dela, né, para ela criar segurança, para ela, né, conseguir se preparar para o mundo, ela não teve isso, É. né? Isso vai Uhum. ficando muito claro, né? E ela vai avançando aí nesse desenvolvimento dela ali na infância, sempre muito abandonada, com essas perdas, esse luto, esse isolamento, né? E no início da adolescência, ela relata ter construído um objeto que é importante para a gente entender aí toda a história dela, que é o kit da ternura. E aí a gente traz um pedaço um trecho do livro aqui para dizer. Peguei meu kit da ternura, um kit de primeiros socorros do exército que encontrei quando tinha 14 anos e vasculhava o brechó St. Vincent de Paul na West 7th com Alice, já com a amiga dela, a melhor amiga dela da adolescência.
A caixa de metal estava amassada, a grande cruz vermelha na frente, amarrada, arranhada e perdendo a pintura. Eu costumava guardar tudo no meu kit da ternura: a pomada, a gaze, pedaços de potes de conserva quebrados, ou seja, vidros, né? Que mantinham um saquinho de veludo azul, cigarros, fósforos e isqueiro, botões, pulseiras, dinheiro, minhas fotos embrulhadas em linho. Então, é, a partir do kit da ternura, né? Esse kit da ternura dela é o kit que a fazia que ela utilizava para se cortar, né, para automutilação. E a gente entende que a Charlie ela escolheu escrever na pele aquilo que ela tinha de dor, aquilo que ninguém conseguia escutar, aquilo que ela sentia, né? Ela optou por escrever na pele. E esse kit vai acompanhá-la, tem um papel importante aí ao longo da história dela, né? Importante a gente falar também que na adolescência a pessoa que quebra um pouco essa maneira melancólica e desconectada dela viver é a Alice, né? A Alice é a sua melhor amiga, então ela sai de uma criança, uma pré-adolescente extremamente solitária, sem amparo, nem cuidado, nem amor, nem carinho, né? E Alice chega na vida dela, e quando Alice chega na vida dela, ela já mostra que ela está enxergando a Charlie, que ela está validando a Charlie, ela já se conecta com a Charlie pelos desenhos que a Charlie fazia, né? E também pelo jeito que a Charlie está vestida, pelo jeito que a Charlie está ali sentada no refeitório. E a Ellie já, uma pessoa completamente diferente da Charlie, muito espontânea e tal, ela já chega dizendo para Charlie que a Charlie é a única pessoa que parece normal naquele lugar. Uhum. E as duas começam aí um laço simbiótico, né, de Muito forte, né? complementaridade, isso, muito forte, Grudam, né? grudam, elas grudam, aquela coisa adolescente mesmo, né? Assim, a gente precisa se Sim. identificar com alguém, uma se identifica com a outra ali e vão se amparando ali para aplacar o sofrimento. A família da Alice é bem diferente da família da Charlie, então ela vê adultos nas funções de pai e mãe exercendo com muito mais cuidado do que a mãe dela, né? Só que se envolvem num mundo aí adolescente que tem drogas, que tem a automutilação da Charlie como uma forma de expressão, né? Também a Alice não se automutila, mas a Charlie sim, né? E A aí, Eris, ela depois tem de esse distúrbio, né? O distúrbio alimentar, né? isso, Isso que isso, elas se complementam ali também, né? é, é. A Alice com distúrbio alimentar. E aí o Mike, ele chega também um dia na vida delas, assim, elas notam ele na confusão própria da cabeça de um adolescente. A Charlie já se vê apaixonada por ele, depois a gente vai entender, assim, ao longo do livro, que esse papel do Mike, apesar de ter sido ali talvez o primeiro amor dela, é um amor mesmo, mas a gente entende que vai se configurar como um belo amor fraterno, né, de irmão. Lindo, por sinal, né? Lindo, lindo, né? Mas ela percebe que, e aí começa ali o primeiro abalo desse relacionamento das duas, muito simbiótico, é que ela olha e entende que o Mike fica ligado e afim da Alice, né? E aquilo traz para ela alguns sentimentos ambíguos ali no começo. E assim, ao longo da vida da Charlie, todos os relacionamentos próximos que ela vai tendo, assim, de cuidado, de proximidade, são todos muito confusos, porque afinal ela teve uma infância de muito abandono, né? Então, como não confundir? Ela vai entender todos os relacionamentos dela, mais afetivos, como relacionamentos em que em algum momento o abandono acontece. E que também, por alguma razão, ela sempre vai se sentir culpada pelas escolhas erradas e pelas tragédias da vida dos outros. Então, ela se sente culpada pela tragédia na vida de Alice, né? Que no episódio de automutilação ela acaba ficando com sequelas gravíssimas, né? E ela se sente culpada pela Alice ter se automutilado, apesar de que não fica claro no livro em momento algum que ela realmente teve assim alguma participação nisso, que a gente entende que foi muito mais por causa do relacionamento que Alice tinha com o namorado, né? Do que de fato por alguma coisa que aconteceu Sim. ali, né?
sim, né? A culpa vem, né, por ela E não ter atendido a eles, né? não ter Não atendido. ter, porque a Elis manda mensagens para ela, né, nesse Uhum. momento, ai, dói, dói demais, né? Isso ela repete muito ao longo do livro, né? Essa culpa, né, de Essa não culpa. ter dado essa assistência no momento, porque ela estava sentindo, né? Então, elas, imagina, Uhum. elas eram, né, muito simbióticas, carne e unha. De repente chega uma terceira pessoa, né, que não concorda, que ela enxerga como, ela até fala, né, o menino do lobo, Menino né? Lobo, ela não Ela se gostava refere a dele. ele, né? Então, nesse momento, ela não, ela parece como um castigo, né, para eles, Sim. assim. E natural da adolescência, se a gente parar para pensar, né? Mas claro que com essa intensidade, com essa forma de lidar, né, E eu do entendo, corte já, né? eu entendo também que ela se sente culpada pelo fato da Alice ter optado por se cortar, né? Porque a Exatamente. Alice Era o não que ela fazia fazia, isso. né? É, Então ela serve de espelho, assim, e poxa, eu fui espelho para uma coisa que. E durante uma grande parte do livro ela vai falar que a Alice morreu, né? ela traz isso, E assim, na né? real ela está viva, mas em estado vegetativo. Sim, Então, e aí uma outra questão, assim, para a gente encerrar esse primeiro momento dela, o livro ele separa, por isso nós optamos por trazer uma certa linha do tempo. Ele separa a vida da Charlie em três grandes momentos: o momento antes da internação, a internação e o pós-internação, né? E no uhum, momento antes da internação, quando acontece esse episódio com a Alice, a Charlie fica muito desorientada e ali ela tem uma briga com a mãe, não sabendo expressar o que ela está sentindo, ela quebra o nariz da mãe e a mãe bota ela para fora de casa. E aí ela vai sim, viver na rua. Nessa vivência na rua, ela passa por um estupro, ela é salva dessa violência por dois garotos que também vivem na rua e também são dependentes químicos, o Evan e o Dan, e ela relata o tempo todo a dificuldade de viver nas ruas em uma cidade muito fria, então ela passa por episódios de pneumonia sem nem saber que está com pneumonia, mas que está doente, ela fala de viver no frio, de procurar comida, tudo aquilo daquele abandono, daquela negligência da mãe ali, né, enquanto ela convivia debaixo do mesmo teto, se concretiza também aí nessa situação de rua que ela vai enfrentar, né? E ela sim. estando muito doente, Evan e Dan, que também não tinham condições nem de cuidar de si mesmos, quem dirá de uma outra pessoa, É, de uma outra adolescente, de né? uma Que os outra dois eram adolescente. adolescentes também, né? Exatamente. Eles deixam ela na porta da Casa da Semente para o dono da casa, chamado Frank Maldito, que a gente entende que é também o fornecedor de drogas para os meninos, né? Uhum, Acolhe ela nessa casa da semente, que na verdade é um lugar onde esse homem ele conduz a exploração sexual de menores ali, né? Então ela fala também disso, é muito abuso psicológico, é muita violência, e isso, né, ser mulher, né, numa situação dessa, ser mulher em situação de rua, né, em sim, situação de negligência na adolescência, né, com Lu? E aí com certeza, né? isso ela por fim é resgatada, ela tenta, né, se ela faz uma tentativa de autoextermínio, né, diante dessa situação toda e é deixada na porta de um hospital. Nesse hospital ela recebe tratamento, fica lá 6, 7 dias e depois vai para a clínica Criley Center, né? Que é onde vai começar aí a nossa próxima parte da jornada. É. E só uma coisa antes da gente entrar, né, na clínica, ela, quando a mãe expulsa ela de casa, né, primeiro ela fica na casa da Elis, né, os pais Uhum, acolhem ela, né, só que aí quando tem esse acontecimento, né, os pais acabam expulsando ela, né, uhum, porque além dela se sentir culpada, né, tem essa culpa também que foi depositada em cima dela a partir sim, dos pais da Elis, né, sim. porque entendem, né, que por ela se cortar também, né, a Elis acabou, né, se Por tornando, vendo influência. isso, né, Uhum. sendo influenciada, né, por isso, então, né, ela teve esse momento, assim, de acolhimento né, expulsão, acolhimento e expulsão de novo, né, Expulsão de novo. Rede de Foi- apoio aí não existe, né? Ela não não tem com existe, quem contar. Ela passa tem infância e quem dá, né. adolescência sem ponto de apoio nenhum, né? Né? E aí entra também a questão da escola, se a gente parar para pensar, né, que em nenhum momento, não sei se isso não, ela não traz isso ou se realmente isso não chega até ela, né? O quanto que também a escola tem esse papel, né, de Uhum. prestar atenção nos alunos, né? E em nenhum momento Exatamente. chega, né?
sei Ela se é muito isso. tratada como um problema na escola também, né? Tanto que ela é Porque não expulsa, né? aprende, é Então, assim, expulsa. É, sim. E quando ela chega na clínica, né, por ter sofrido muito na rua, né? Imagina tudo que ela passou, né? Ela não consegue dormir, assim, ela tá todo o tempo em alerta. Então, ela não quer tomar medicação, né, para dormir, por já ter tomado muito tempo de medicação, né? Então, ela tem essa resistência muito grande e ela fica alerta o tempo todo. Então, ela fica perambulando, assim, pelos corredores, né, à noite. Ela até traz, né? Preciso estar acordada e atenta. Ele pode estar em qualquer lugar, pode estar aqui, né? E a gente vai entendendo que ela fala muito nesse momento do Frank maldito, né? Que era o que, né, comandava essa casa da semente, né? Como ela uhum. traz. Ou seja, a violência pode acontecer em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, Esse corpo qualquer nunca está lugar. salvo, né? E não tá, né? A gente E não está sabe que não mesmo, né? tá, né? Fato, né, Infelizmente. gente? É real, né? Por isso que é tão difícil, né? É, Assim, porque é real, não é uma coisa que tem que dizer, não, tu tá aqui, tu tá nessa clínica e agora tu tá salva, ninguém é, vai te tocar, ninguém vai fazer nada contigo. É mentira, né? A gente não tem é, como falar isso, né? Porque exatamente. a todo tempo tá em risco, né? E aí, quando ela chega, ela tem uma identificação, né, com as meninas, né, através das cicatrizes, porque, né, é uma clínica, né, para quem tem esse funcionamento de automutilação, né, de se cortar, Uhum, se queimar, né, enfim. E aí ela sente assim, ao mesmo tempo que ela se identifica, que ela se vê nessas meninas, que ela vê, né, a forma como elas também vão escrevendo a história delas, né, no próprio corpo, tem uma ambiguidade, né, de eu me identifico, mas ao mesmo tempo eu tenho uma repulsa, é o rejeito que eu vejo, porque é uma forma de espelho, né, então ela também uhum, está se enxergando naquele momento ali, né, uhum, olha, eu sou isso, é isso aí que está acontecendo comigo, né. Então tem essa ambivalência, assim, nesse momento. A primeira pessoa, né, que ela se sente acolhida lá dentro é a colega de quarto dela, né, que é a Louise, né. Pequena, você está com os seus, né. Então a Louise, ela tem um papel muito importante na vida dela, assim, né, de escutar ela não, né, de olhar para ela, né, e de aceitar também o silêncio dela, né, porque ela tá uhum. nesse silêncio, né. Ela, a princípio, observa muito, né? E ali, na observação dela, de todas aquelas meninas, ela vê na Luísa uma menina mais frágil, mais melancólica também, mais triste, e aquilo, por alguma razão, é a colega de quarto dela, né? Chama atenção, né? E bonita, né? Eu acho que ela E também tem esse bonita. lugar, assim, né? Tanto que ela traz os cabelos cor de fogo, né? E, Tem essa identificação também, né? a gente tem também ali a questão de uma personagem que, a princípio, parece bem conflituosa com ela, que é a Blue, né? É uma relação ali de total incongruência, porque a princípio, a Blue, ela provoca a Charlie o tempo inteiro, implica com ela, né? Chama ela de suquetinha, e ela quer a distância da Blue, isso fica claro, mas ao mesmo tempo a Blue nessa provocação, de certa forma, faz a Charlie se mexer um pouco, né? Aham, E a Charlie vai aceitando de pouco a pouco, apesar de até o fim da internação ela não ter aceitado completamente a aproximação da Blue, mas a Blue é uma pessoa que fica, que ela aparece ali, apesar de ser uma relação de Blue tentando se aproximar e Charlie querendo distância de Blue, né? sim, sim. Ela absorve, né? Eu acho que o que fica claro no livro é Isso, que ela não quer aproximar, não quer essa aproximação, mas ela absorve as coisas que Blue fala, né? Porque isso, Blue é mais velha que ela, né? é A mais velha Charlie, que ela, não ela. sei se a gente falou, né? Mas a Charlie, nesse momento, ela tá com 17 anos, né? É. Quando ela chega na clínica. E a Uhum. Blue já tem 30 anos. É. Então, né, né, já é uma mulher mais desenvolvida, né? Então, ao mesmo tempo, ela escuta, né? Tanto que Uhum. vocês vão vendo que tem várias observações, tem várias falas da Blue que ela leva com ela, né? Ela leva com ela. Dentro da internação, que a gente entende como assim, um hospital, uma clínica de acolhimento, assim, já funciona como uma rede de apoio especializada, né? Mas a gente percebe que a Charlie chega sem nada, então ela chega sem roupas, ela chega com a roupa do corpo que ela estava, né? Depois de uma tentativa de autoextermínio. Então a gente percebe que algumas pessoas vão se tornando presentes. Uma dessas pessoas é a mãe do Mike,
que manda roupas para ela lá, roupas usadas da irmã do Mike, né? E uma enfermeira também que em determinado momento compra calcinhas para ela, estoca ela muito. sim. E o Mike é uma pessoa que, apesar de não estar lá dentro, ela chega a trocar e-mails com ele. Depois, um certo momento, ele vai até lá de fora, liga para ela, ela vê ele lá fora. E É, Mike é da uma pessoa janela, né? na janela que vai ficando ali, presente. Um outro ponto importante é que a Charlie, ela traz essa coisa da percepção do corpo dela através dos sentidos, né? A gente traz uma fala para ilustrar. No espelho estranho, meu cabelo se parece com cobras. Aperto os nós e cachos nos dedos. Meu cabelo ainda tem cheiro de sujeira e concreto, sótão e poeira, e me dá enjoo. Há quanto tempo estou aqui? Estou saindo do torpor de alguma coisa, de algum lugar, um lugar sombrio. Importante a gente dizer que, desde o início ali da chegada da Charlie no hospital, na clínica, né, Creeley, ela passa por um mutismo seletivo, né? Ou seja, ela fica em silêncio, ela não conversa. É muito difícil a terapeuta ou as pessoas arrancarem alguma palavra, alguma coisa dela, porque ela realmente não fala. Por isso que a Blue coloca o apelido nela de Su Quietinha, né? Que em todas Uhum. as rodas de conversa, os momentos de grupo, ela não fala, ela não conversa. E a gente percebe que um dos despertares dela vai se dando através do sentido, que ela vai Sim. saindo daquele estado de torpor, aquele estado de dissociação, de desligamento mesmo, por ter vivido uma situação muito traumática. E o que vai fazendo ela se conectar é isso, é o cheiro, é o olhar para o espelho. De repente ela corta os cabelos porque tinha tanto nó que não dava, então ela muda, né? Ela quase raspa, ela praticamente raspa a Ela cabeça, né? praticamente raspa os cabelos, né? E é isso que ela vai fazendo ali, né? Vai devagar se abrindo, né? Isso é muito legal, né? Eu acho isso É, muito incrível, assim, porque é isso, né? Nós não somos essa separação, né? De mente e corpo, nós somos uma coisa só, né? Então exatamente. é muito, eu acho muito bonito, assim, de ir percebendo, assim, né? Esse voltar, né, para a realidade, né? Porque ela fica totalmente dissociada e fica totalmente fora, né? Totalmente desconexa, assim, né? Uhum, Então, é isso, o corpo é o presente, né? Sempre. Então, o exatamente. corpo, né, tem esse lugar mesmo de nos situar, né, onde que a gente tá. Então, isso eu acho muito, muito legal da autora também, né, ter tido essa Aham. percepção, assim, né? E uma outra pessoa importante aí durante a internação é a figura da terapeuta clínica, né? Se não me engano, ela chama Ellen, né, Lu? E ela é batizada pela Charlie como Gasparzinho, né? E essa é a Sim. terapeuta que vai acompanhando todas as meninas nos encontros de grupo e alguns encontros individuais também, né? Ela sente uma admiração muito grande pela Gasparzinho, ela observa a forma dela se vestir, os cabelos dela, ela traz essa admiração, né, pela Gasparzinho e o desejo, a projeção, a vontade de que ela fosse a mãe dela, por ser uma mulher muito Hum. cuidadosa, né? E não só dela, mas de todo mundo, né? Ela tem um momento que ela fala, poderia ser mãe de todos, Sim, né? Não só minha, mas de todos. sim, E sim. aqui a gente traz um recorte. A Gasparzinho não gosta que a gente use as palavras cortar, ou cortando, ou queimar, ou esfaquear na hora do grupo. Ela diz que não importa o que você faz ou como você faz, é tudo igual. Você pode beber, tirar pedaços, usar metanfetamina, cheirar cocaína, queimar, cortar, esfaquear, rasgar, arrancar os cílios ou trepar até sangrar. E é tudo a mesma coisa, automutilação. Ela diz: se alguém te machucou ou fez você se sentir mal, indigna ou imoral, em vez de dar o passo relacional de perceber que essa pessoa é babaca ou psicopata e deveria levar um tiro ou ser enforcada, e que você deveria ficar longe dela, nós internalizamos nossos abusos e começamos a nos culpar e nos punir. E estranhamente, quando você começa a se cortar, ou queimar, ou trepar, porque se sente uma porcaria indigna,
seu corpo começa a liberar essa merda de sensação boa chamada endorfina. E você se sente chapada pra cacete. E o mundo é como algodão doce, na melhor e mais colorida feira festiva do mundo. Só que ensanguentado e cheio de infecções. Mas a parte mais ferrada é que quando começa a se automutilar, você nunca pode deixar de ser uma aberração assustadora, porque todo o seu corpo agora é um campo de batalha marcado, carbonizado, e ninguém gosta disso em uma garota. Ninguém vai amar isso. E então todas nós, cada uma, estamos ferradas por dentro e por fora. Lavar, enxaguar, repetir essa merda toda. Então ela traz também assim uma coisa importante para todas aquelas garotas, que é essa noção do que é, né, essa psicoeducação que a gente chama na psicologia, né? É, Sim. quando as pessoas têm dificuldade de entender por que fazem, o porquê têm determinados comportamentos ou o que são determinadas emoções, ela traz isso ali para o grupo, né? Para dizer, olha, todas vocês aqui, vocês sentem as coisas da mesma forma. Não importa o jeito que vocês expressam isso. Tudo é automutilação. Se você está aqui é porque é, né? Hum, E ao invés de você culpar quem está te fazendo se sentir mal, você está fazendo mal para você mesma porque está chateada com quem está te fazendo mal. E essa noção, né, essa tomada de consciência é importante também para que essas garotas virem em algum momento a chave, né? É tratamento também, né? com certeza, né? Né, até para mudar, né, a válvula de escape, né? Porque fica Uhum, nesse lugar, né, de porque todos nós temos válvulas de escapes, né? E é importante que a gente tenha, a gente precisa encontrar válvulas de escapes mais saudáveis, né? Então, essa é uma válvula de escape que não é nada saudável, né? Porque a pessoa já está totalmente devastada interiormente, né? E aí faz isso, né, com o próprio corpo. Então, é muito doloroso, né? E ela traz, né, fora, corte tudo fora. Cortar as lembranças do meu pai, cortar as lembranças da minha mãe, cortar a saudade de Elis, cortar o homem na passagem subterrânea, cortar Frank maldito, os homens lá embaixo, as pessoas na rua com muitas pessoas dentro delas, cortar a fome, a tristeza e o cansaço, até não ser ninguém, não ser bonita e não ser amada, cortar tudo fora, até ficar cada vez menor e menor, até que eu não seja mais nada. Eu me corto porque eu não sei lidar, simples assim. O mundo se torna um oceano, o oceano me lava. O som da água é estrondoso, a água afoga meu coração. Meu pânico se torna grande, quanto planetas. Preciso de alívio, preciso me machucar mais do que o mundo pode me machucar, e então consigo me consolar. Nossa, né, quando eu li essa frase aqui, né, essa última, assim, né, não corto porque não sei lidar. Meu Deus, chega a dar errar as batidas do coração, assim, né, porque dá uma dor, assim, de ver, né, a forma como ela faz isso, né. uhum, É muito, né? Porque é isso, né? O corpo ele vai deixando de ser um lugar seguro, né? uhum, Ela não pode ter essa confiança, né? Então, uhum, é aprender, né, como vai habitar nesse novo corpo, né? Como que eu habito num corpo que sofreu tanto, né? é, Como que eu consigo viver com isso, né? E uhum, sendo uma adolescente, porque a gente pensa, adolescente é uma fase do desenvolvimento uhum, que é essa variável, né? Tu ainda não tem essa formação, não tem nem essa formação cerebral mesmo. uhum, Então, é um momento muito difícil por si só. Imagina com todas essas situações dela já precisar, né, se tornar adulta, né, de se cuidar, de saber como que ela vai lidar, como que vai ser, se ela vai ter o que comer, se não vai, né? Assim, se eu vou ter um teto que não vai cair chuva, coisas muito básicas, né? sim, Então é bem difícil, né? Bem forte. E aí ela vai, né? O que é bonito também é a conexão dela com a arte, né? Então ela vai se conectando com a arte, né? De pintura mesmo, né? É uma coisa que fica claro desde lá do início, né? Da adolescência dela, da infância dela, que ela tem esse contato com a arte. E ela passa muito tempo, né? Desenhando e desenhando. E se a gente
pensar, né? Isso é muito terapêutico também, né? É uma forma de lidar, né? Colocar no papel essa dor, né? A gente Uhum. gosta muito de trabalhar com isso, né, Mário? Sim. Na clínica, né, é uma das técnicas que a gente usa, assim, né? Que é, é essa expressão, né, através da arte. Isso é muito legal, né? Porque isso também vai ajudando ela, né, a compreender o que que ela sente, né? Porque se a gente parar para pensar, talvez nunca alguém tinha perguntado para ela, como que tu tá te Aham. sentindo, né? Uhum. Como que tá sendo? O que que tá acontecendo dentro de ti? Porque ela foi tão negligenciada, né? Ela não teve esse olhar. Teve o olhar da Elis ali, né? Só que é um olhar muito adolescente também, É um né? olhar de Então, par, né? Então, é um olhar um de olhar de par, quem está aprendendo também a né? Tanto compreender que é a isso, vida. é as duas, né? Então, é, começa a fazer esses movimentos dentro dela, né? De, opa, como, é verdade, como que eu tô, né? Como que eu me sinto, né? Como que é isso tudo que acontece comigo, né? E aí Uhum. ela vai conseguindo, né, se expressar através dessa arte. E aí surgiu o enfermeiro Vini, né, que pelo que aparece aqui no livro, né, é um dos primeiros homens que toca nela, assim, né, que toca nesse corpo através do cuidado, né, não como um Sim. abuso, que é o momento Uhum. que ele vai tirar os curativos dela, né, Uhum. para ver como é que estão, né. Uhum. Então, nesse momento que ela acaba falando, né, que aí ela tem essa sensação do corpo, de sentir esse toque, ao mesmo tempo que ela tá com medo, né, que ela tá em alerta, porque ela não pode confiar, mas ao mesmo tempo tá se sentindo segura, então, né, esse misto que vai surgindo dentro dela, e aí de Uhum. repente ela tem esse pensamento de, meu Deus, tenho uma rede aqui, que ela pensa lá na enfermeira, né, de tipo assim, Uhum. a enfermeira Eva comprou calcinhas pra mim. E é a primeira Uhum. fala dela, né? A primeira Uhum. coisa que ela consegue falar é isso, né? Através desse Uhum. cuidado, né? Que tem. É muito legal isso, assim, né? De ver, né? É, e ela também vai percebendo um pouco melhor a realidade dela ali naquela clínica, né? Aqui a gente já levanta a bandeira do SUS, Sim. a bandeira da Déia Freitas, do Não Inviabilize, Viva o SUS. Aham, aham. Porque a Charlie, uma moradora de rua, de família pobre, ela não tinha condições para ficar na clínica de reabilitação. Então a Luísa ela já traz esse alerta para ela ali sobre a realidade, né? Por mais que ela esteja se sentindo bem ali dentro, porque a Charlie coloca que ela está se sentindo bem, porque afinal é um teto, né? É Sim, segurança. Ela não vai ficar ali muito tempo, e é a Luísa que fala isso para ela, né? E, mais uma vez, ela sem saber como expressar a raiva que ela sente quando é comunicada de que vai ter que sair da clínica, e de uma maneira muito hipócrita, né? A diretora da clínica diz que o progresso dela está sendo maravilhoso, né? E ela precisa de estar, ela sabe que precisa de estar mais tempo ali para se sentir pronta para o mundo. Ela, de novo, é colocada, é abandonada agora pelo sistema, né? Então ela sente isso com uma raiva muito grande e avança na Gasparzinha, que é a pessoa que ela tanto admira, que ela tem um profundo carinho, arranca os cabelos da Gasparzinho num acesso de raiva, porque vai precisar sair da clínica e é a Gasparzinho que comunica ali para ela, né? Sente de novo esse abandono de uma figura que para ela é uma figura materna, né? E aí a gente traz o trechinho. Sinto mechas plumosas de seu cabelo nas minhas mãos. É muito interessante falar que nesse primeiro momento ela sempre traz os relatos muito ligados aos órgãos do sentido. Então, sinto mechas aham, plumosas de seu cabelo nas minhas mãos. Nunca serei bonita ou normal como a Gasparzinho. E ao perceber isso, ao me dar conta disso, tudo vem à tona tudo que ela sempre me perguntou, e eu digo a ela: depois que meu pai morreu, minha mãe se fechou e virou uma coisa horrível, e não tinha mais música na casa, não tinha mais toques. Ela era só um fantasma que se mexia e fumava. A gritaria começava por eu atrapalhar, pela ligação da escola, por eu pegar dinheiro da bolsa dela, por eu ser eu. Ela gritou por anos. Quando se cansou de gritar, começou a me bater. E aí ela conta também do homem da passagem subterrânea, sobre o estupro, sobre Frank Maldito, sobre a Alice, quando disse para ela que dói demais, né? Que você não me disse que doía tanto. Essa cena muito dolorida, a gente entende que a Gasparzinho também sentiu muito, né? A terapeuta. muito, E a gente muito. entende que ela fez tudo o que podia ser feito ali. Porém, a assistência ali nos Estados Unidos, né, gente, que é onde passa o
toda a trama aí desse romance é assim: se você tem dinheiro para pagar. Se não tem, você realmente não tem condições, como aqui no nosso país, e é por isso que a gente levanta a bandeira do SUS, que você teria condições de estar numa internação por 45 dias, sair para um CAPS, que assim, Sim, com todos os problemas que tem, pelo menos, você vai ter uma assistência, você vai estar mapeada ali pela pela rede, né? rede multiprofissional, né? Você vai receber algum tipo de assistência, alguma coisa assim, para não ficar completamente na rua como ela, né? Que naquele momento teria que voltar, apesar do esforço do hospital em contactar a mãe, mas ela É, sabia que com essa mãe ela já não podia conhecendo, contar. né? Já conhecia a mãe, né? É, Ela nem tem expectativa, né? Tanto isso. que ela fala isso pra Gasparzinho, né? Tipo assim, Exatamente. E é o que acontece, né? É o que acontece quando ela sai da clínica, a mãe a recebe ali, tem toda aquela cena da mãe recebendo tudo, vira a esquina, a mãe vira as costas, né? Literalmente. E ela pega das mãos da mãe a passagem para o Arizona que o Mike comprou para ela ir morar aonde o Mike mora naquele momento. E aí é importante a gente dizer também que antes dela sair da clínica, a Gasparzinho deixa para ela. Isso a gente entende que provavelmente foi até um dilema ético ali da Gasparzinho, né? é, Porque o papel da psicóloga terminaria ali. Saiu da clínica, ela não sim, teria mais responsabilidades. Mas ela deixa um papel para ela, põe no fundo da bolsa lá com os telefones do centro de recuperação, telefone de grupo de apoio, a linha direta dela e o endereço de e-mail, que vai ser muito importante porque no início a Charlie vai trocando e-mails com essa pessoa. E aí a gente sim. entende que, assim, é uma pessoa que também é uma rede de apoio dela, ainda que não presente, que ela vai levar para essa nova vida, né? Então a mãe entrega ela para o mundo, literalmente, naquele momento que ela vira as costas. Ela tá com a passagem na mão, nunca viajou para tão longe, pelo que a gente entendeu, uns 2 dias de viagem, né, Lu? É, E bastante, é aí bem, bem ela entra longe, com a né? cara e a coragem dentro daquele ônibus e vai atravessar o país Vai, né? rumo ao total desconhecido, né? E aí, né, ela, assim, mais uma vez, né, mostrando toda a força e a coragem que ela tem, né? Apesar de ter muito medo da mudança, né? Uhum, Porque o medo, o receio de como vai ser, ela sabe que o Mike não tá lá, né? Porque o Mike uhum. não está. Ela vai chegar e o Mike não está, né? Ela sabe que ele tá fazendo uma turnê, alguma coisa assim, né? Com a banda. Ele É, é hold de uma banda, então ele tá com essa banda dando isso, assistência, né? isso, né? E aí ela chega, né? Né, passa por essa viagem, chega lá muito nesse papel de observadora, né? Como Uhum. já sabe que ela é, né? Muito observadora, com desconfiança, né? Mas ela vai, segue o destino dela, né? Chega na casa, né? E aí essa casa é tipo quase como uma garagem, assim, né? Que a Ariel, que é a dona da casa, aluga pro Mike. Então é a primeira pessoa que ela tem esse contato, né? A Ariel. É um contato que ali, né, a Ariel vai ser muito importante também para Charlie, mas nesse momento, né, a Charlie não gosta dela, acha ela muito invasiva, fica, né, um pouco desconfortável com algumas colocações que a Ariel faz, né? E aí a Ariel também já dá um ultimato assim, né, de dela, ó, tu tem 2 semanas para ficar aqui. Então, assim, Uhum. também traz esse estímulo, né, para que ela talvez vá procurar um emprego, vá procurar um outro lugar, né, faça esse Ela fala movimento. isso, né? Vai procurar um emprego, porque. É, vá procurar um emprego, tipo É. assim, né? Então, a gente depois dá para entender que também é um lugar, né, de cuidado ali, né, de Sim. alerta sobre a vida, de um Uhum. estímulo para ela, mas no primeiro momento ela fica super incomodada, né, com isso. Uhum. E aí uma das primeiras coisas que aparece, né, é a formação desse novo kit, né, porque Uhum. ela perdeu ele, ficou só com a lata, né? A lata ficou com ela. E aí ela vai né, e pega esse kit, né? Pega o meu kit da ternura e arrumo tudo. Coloco com cuidado todos os rolos de gaze, os cremes, a fita, o vidro enrolado no ninho, lado a lado, até que tudo se encaixe com perfeição. Por enquanto, é isso tudo que preciso. Eu só preciso saber que está ali, que está pronto, por precaução. Não quero me cortar, não quero mesmo. Dessa vez quero ser melhor do que isso, mas preciso que ele esteja ali. Isso me faz sentir mais segura de alguma forma, por mais que eu saiba o quanto é errado.
Gasparzinho pode me mandar respirar, ela pode me mandar comprar elástico para estalar nos pulsos toda vez que eu entrar em pânico ou sentir vontade de me cortar, e eu vou tentar tudo isso. Mas ela nunca chegou a dizer o que iria ou poderia acontecer se nada disso funcionasse. E aí a Uhum. gente percebe também aqui a falta de tempo, né? Porque ela Uhum. não consegue, no momento que ela fala, assim que ela fala, vem a sequência desse acontecimento, né? É bem junto, assim. Então, não fica nem explícito se elas conseguem conversar, né? Assim, através da fala, né? Porque as Uhum. sessões, elas vão se passando muito através da escrita, né? A Charlie, ela vai escrevendo algumas coisas para Gasparzinho. Então, percebe isso, assim, né? Que ela aprendeu, né? Teve uma psicoeducação do que fazer, tá, mas e aí? E quais são as alternativas depois, né? O que que eu faço se não der certo nada disso, né? E Uhum. aí a gente vê esse desamparo de novo, né? Que se ela tivesse Uhum. ainda com essa assistência, né? Algum grupo, ou, né, a terapia ainda em si, ela, né, poderia ir criando essas ferramentas, né? Uhum. Mas ela vai criando essas ferramentas sozinha, e por isso que ela é uma guerreira e ela Uhum. é admirável, né? E ela segue as regras da Gasparzinho por um tempo, né? Porque a Gasparzinho também entrega para ela um papel com as regras, dizendo que ela não deve beber, nada de se cortar, Aham, né? isso, é verdade. Isso, ela tem É, as regras, né, que a e Gasparzinho dá pra ela, né? E respirar, ela o ela, tempo todo faz isso, do respirar até passar, e ela vai sim, tentando, né? Ela vai tentando. sim. E E importante. aí, pode falar. Vamos falar da rede, né? A rede de É relação que isso. ela começa a construir ali do zero, né? O Mike, ele não está presente fisicamente, mas ele está presente em tudo ali, porque afinal ela está no espaço dela, dele, né? Ali, ela está dentro do quarto que ele mora. Uhum. Ariel, apesar ali daquela relação estranha no momento, ela também vai se mostrando uma pessoa que eu vejo que nessa história da Charlie, algumas pessoas ficaram meio que como observadoras ali dela, dando um suporte ainda que ela não identificasse que o suporte estava sendo dado, né? E uma É. dessas pessoas que de longe olha para ela e cuida dela é a Ariel, né? A outra pessoa que também faz isso, as outras pessoas que também fazem isso, é a partir do momento que ela arruma um emprego, né, dela, que ela vai trabalhar como lavadora de pratos num bar, num pub. E aí a Uhum. dona do bar, que é a Julie, ela também observa de longe para depois dar algum tipo, em algum momento ela oferece algum tipo de contenção, de apoio para ela, e principalmente a Linus, que é a gerente do bar, né? E a Linus, ela vai ser fundamental também aí para o que vai acontecendo com a Charlie a partir desse momento. Então ela busca o emprego com o empurrão da Ariel e entra Uhum. para esse pub, né? Conhece o Riley, que é um cara complicado, que é o Bastante. irmão da Julie, e com quem ela vai desenvolver um relacionamento, né? Aluga um quarto muito precário, que pelo que a gente entende, assim, caindo os pedaços mesmo num predinho bem ruim, assim, bem precário mesmo, e quem aluga é o Leonard. E aí ela vai experimentando esse jeito de estar no mundo com um pouco mais de segurança, porque ela aluga do Leonard, e nesse lugar ela não é violentada, ela se sente segura, né? Apesar de terem figuras masculinas ali. Ela busca apoio num abrigo comunitário para pegar coisas de higiene. Ela está de posse de um dinheiro que ela e Alice é, economizaram ao longo da amizade delas para fazer viagens, então a mãe entrega esse dinheiro para ela e ela vai tomando conta do dinheiro, né? Cuidando para não Não gastar. querendo gastar, né? Porque ela fica numa Isso. resistência de gastar esse É, dinheiro, né? isso. E assim, o trabalho que ela arruma não paga muito bem, mas ela vai de acordo com a realidade dela, e quando ela entra para esse quarto que ela aluga, né, é bonito, porque ali ela se sente no ambiente dela, né, dela, é o lugar de segurança dela, né, então é muito importante isso nesse momento do livro, né. Sim, né? E Ela até traz a fala, né? Pegando esse gancho aí, ela até traz a fala, né? Não estou triste, por enquanto não estou com medo. Eu me Uhum. sinto, pelo menos agora, bem triunfante. Agradeço a mim mesma, escutando toda a vida que acontece fora deste quarto sujo. Os gritos da rua, vozes abafadas dos outros quartos, televisões, rádios estalando,
o som de uma sirene e vários quarteirões de distância e pensando, meu quarto, meu quarto. Isso é lindo, né? É lindo, assim, Lindo, né? se Lindo. sentir segura pela primeira vez, né? Em tanto tempo. Sim, e fora da clínica, né? Porque na É, clínica ela tinha se sentido segura, né? Tanto que ela não queria sair de lá, né? Por ela, ela é, ficava lá, né? E a Linus, que é a colega de trabalho dela, gerente, ela se conecta também com ela pela arte, porque a Linus ela traz uma leveza, uma alegria. Ela gosta da arte, ela gosta da música, ela põe música no trabalho. E aí essa passagem é importante porque ali nos diz assim para ela, a gente escolhe a música de acordo com o nosso estado de espírito. E aí, pela primeira vez no livro, ela traz a lembrança do pai sem tanta dor de lembrar. Lembrando dele feliz, rindo alto, né? Estando ali com Linus, feliz. Pela primeira vez no livro, a gente vê uma Charlie conectada com aquele momento e feliz e A mais gente não tinha visto lúcida. ainda, né? Não Não tinha tinha aparecido tido. ainda, A né? imagem dela Essa era de muita alegria, né? tristeza, é. E Sim. ali ela dança, ela tá ali sorrindo com a Linus, né? Presente no momento, né? Presente no aqui e agora, né? Isso é muito Isso. legal, né? De ver. E aí, porém, ou sei lá o que a gente, Todavia, entretanto, como que a gente pode entender esse personagem? Eu confesso que eu tenho um pouco de ah, raiva. sim, sim, né? Porque essa relação, né, assim, com o Riley é bem complicada, né? Porque eles compartilham, né, dores e vícios, né? Ele consegue perceber as sombras de Charlie, né? Uhum. Então, ela é vista por ele, ao mesmo tempo que não é, e ao mesmo tempo que ela acha que está sendo, não está, né? Então, assim, eles vão tendo esse envolvimento, né? No primeiro momento, não. Assim, né? Ela vê que ele é um problema, mas ela, né, acha ele bonito, né? Ele é mais velho, 10 anos mais velho que ela, bem sedutor, né? Então, eles O têm esse astro primeiro do rock. contato, um astro do rock, né? Então, assim, e ela também, né, por ter essa síndrome aí da salvadora, né, que ela fica nesse lugar, eu acho até que por tudo que aconteceu com eles, né, ela toma esse lugar de, meu Deus, agora eu preciso salvar as pessoas, então ela também se coloca nesse lugar, nessa relação com ele, né? E aí o primeiro contato mais próximo, assim, que eles têm é um momento que a Linus, né, pede para ela ir lá na casa dele, chamar ele, porque ele não foi, né? Ele não foi trabalhar. Então ela traz assim, né? Hoje é o último dia de maio. Nos últimos 45 dias, tentei me matar, fui colocada em uma ala psiquiátrica, atravessei o país de ônibus, arrumei um emprego lavando pratos em uma cafeteria decadente. E agora estou fuçando na casa de um desconhecido que, pelo jeito, tem problema com bebida. Um esquisito gato, mas ainda assim esquisito, né? Porque ela entra nessa casa dele e ela entra meio sorrateira, assim, né? Isso que é um pouco estranho, porque ela não chega batendo na porta, tipo assim, não, ela chega meio na espreita, assim, já também, acho que para entender como é que é o ambiente dele, né? Já tá Nesse lugar. querendo ali, né? E aí ela já chega assim, ela já sente um cheiro diferente no ar, né? Porque o Riley, ele é viciado em metanfetamina, né? Uhum. Então, ela sente esse cheiro no ar e percebe que não é álcool, não é maconha, mas ao mesmo tempo ela, tipo, tudo Uhum. bem, ignora, né? E aí ela vai, tenta acordar ele, assim, né? E ele pega ela. Ele Uhum. pega ela, tipo assim, garota estranha, chama ela de garota estranha nessa hora, né? Tipo Uhum. assim, o que que tu tá fazendo aqui? Né? E nesse momento ela fica totalmente engatilhada, né? Porque volta lá na situação, né, com o Frank maldito no momento que ela foi, né, tão abusada, estuprada, enfim. E aí vem esse gatilho muito rápido, aí ela começa, né, chora, começa a ficar muito sensível. Ele fica em alerta, assim, aí solta ela, né, e aí já passa a acolher ela naquele momento, o que causa meio que uma confusão também nela, né? E ela acaba saindo, sai de lá, e aí a primeira situação que ela tem vontade de usar o kit, né? Tanto que Uhum. ela pensa em usar esse kit, né? Mas aí ela lembra da Blue, né? E aí o que é legal é que ela faz essa internalização, né? Porque a Blue ela faz trabalha toda uma metáfora do cereal, né? Falando que
né? É uma caixa de cereal que tá ali, então ela pode se tornar uma caixa muito grande, que ao ponto de te devorar, mas ao mesmo tempo ela é só uma caixa de cereal se tu deixar ela nesse lugar, né? Então Uhum. ela pensa, lembra, né, da fala da Blue, né? A moral da história, Charlie, é esta: não deixe o cereal devorar você. É a porra de uma caixa de cereal, mas ele vai te devorar, viva se você deixar. Então acaba que ela não se corta, né? Ela volta pro restaurante, segue lavando os pratos. O Riley ele chega e finge que nada aconteceu, né? E aí a Uhum. gente já vê alerta, né? Tipo, primeira Uhum. red flag, já. E É. ela percebendo, isso que chama Uhum. atenção, né? Porque ela vai percebendo, não é uma coisa assim que ela entra, ela vai se envolvendo emocionalmente e ela não tá percebendo, não, ela tá Ela tá. percebendo, O tempo ela todo ela percebe. percebe. Uhum. Todo o tempo ela tá percebendo, né? E ela, inclusive, fala muitas vezes assim: ah, que se dane as regras da Gasparzinho, eu vou é fazer isso mesmo, eu vou é buscar a droga para ele, eu vou é beber junto com ele. Ela vai fazendo essas Aham, escolhas que são engatilhadas pelo Riley, por isso que ele é um personagem assim ambíguo, né? Que é difícil a gente totalmente. gostar dele, eu acho. É, não tem, eu não gosto dele, não Eu consigo também gostar não, porque ele bota ela de dele. novo no fundo do poço, né? E paralela a todas essas novas vivências, experiências, essas novas pessoas, né? A gente tem também o reencontro com o Mike, ele chega, né? Ele Finalmente. chega, finalmente. E ao ver ali o que a Charlie está vivendo, como ela está vivendo, ele fala para ela: é possível, Charlie, viu? Você também pode mudar sua vida se quiser. Porque ele está com a dele, né, mudada, ele também está tentando, né? E E aí ele ela também era entra. viciado, né? Acho que é importante de contar, É, né? Que ele também fazia uso, né, de substâncias. também, né? E ele tá lidando, e ela também. E ali ela tá numa confusão, numa ambiguidade de sentimentos, reparando a vida dele, tentando entender se ele tem uma namorada, não tem, do porquê que ele levou ela até lá. Ela fica, será que ele gosta de mim? Será que ele me ama? Né? Será que ele é apaixonado e eu também? Ela não entende, né? Ou será que somos como É, irmãos? E aí ela essa dúvida. conta sobre a relação dele com uma moça, a Bunny, né? E leva ela um dia para passear numa festinha lá da cidade e ela opta por beber, né? No fim da noite ela se declara para ele, tenta beijá-lo e ele bota um Limite. limite aí, né? Esse, Toca, tipo assim, cai na real, Charlie. peraí, não é isso, né? Não é isso. Nós somos irmãos, é por, Vai né? dar tudo errado. Basicamente isso, né? E aí ela pensa de novo em usar o kit da ternura, né? Lembrando das regras da Gasparzinho, de não beber, que a bebida é um possível gatilho, e ela tinha optado por beber. Ela opta por não usar. Ela tenta, ela tem vontade, mas ela lembra das regras e fala, não vou usar, sabe? Uhum. E aí ele fala para ela que vai fazer mais uma turnê de 3 meses fora como holding. E aí ela de novo entende que ela precisa buscar mais reforço, ampliar mais as suas seu apoio ali, né? Que para não Sim. ficar sozinha, porque ela tem a tendência sempre, eu vejo assim que na história dela, ela tem sempre a tendência em apostar tudo em uma pessoa. E aí Sim, chega, ela se agarra, né? ela se agarra Sim. naquela pessoa, ela se agarrou na Alice, se agarrou em Gasparzinho, e ali ela vai se agarrando no Mike. E o Mike, para cuidar dela, deixa o telefone da Ariel e da Bunny, que é a namorada dele, né? Para se ela precisasse de alguma coisa. E ainda tenta alertá-la sobre o Riley, sobre o perigo que ele pode representar na vida dela, né? É. Ela faz uma aproximação a Ariel, sim, porque ele conta o Mike sobre a morte do filho da Ariel e, por fim, escolhe aprofundar a relação com o Riley, né? É isso que ela acaba escolhendo, assim. Talvez a gente vê que, assim, talvez por uma dor de cotovelo ali, por esse sentimento que ela não tá nem entendendo Ah, direito o que é, é, né? apesar dos avisos do Mike, ela vai dando espaço para essa relação acontecer. E se aproximando mais, né? Ela vai se aproximando. Dele, né? Até aí E, a e Gasparzinha ainda está presente no formato virtual, porque elas trocam e-mails. Em determinado momento a Gasparzinha também coloca um limite.
nos e-mails, diz que não vai poder continuar respondendo ela, né? E eu acho que tudo isso vai jogando ela mais assim no colo do Riley, né? Assim, se é a Sim, forma como sim. ela vai Não tenho, complementar, né? É agora, né? É é, agora, né? e agora, E né? ela, né, o Mike também traz um questionamento para ela, né, se, né, no momento que ele fala do filho, tipo assim, Charlie, como é que a tua mãe deve estar se sentindo, né? Entre em contato com ela, manda um e-mail. Ele faz esse estímulo e ela chega a escrever esse e-mail para a mãe, né? Mas Sim. ela resolve não mandar, É. né? Ela acaba não mandando, né? Quer Ah, decidir porque que não, aquele porque também território por ali que que ela vai também é mandar, complicado, né? é, E aí depois, né, fica, né, depois ela acaba descobrindo que o Mike, ele manda e-mails, né, pra mãe dela contando, dela, né, né? sobre ela, né? Uhum. É, ele fala, né? E aí ela vai, né, apesar disso tudo, assim, né, de já ir sentindo, né, um pouco mais já abandonada por Mike, né, pensando mais no Riley, em ir para essa relação, né? Começa a surgir a arte, né, que é Uhum. esse papel, né, importante também na vida dela, né, muito importante. Então, a primeira pessoa que ela desenha, né, porque ela recupera o caderno dela, Uhum. né, quando o Mike leva, não lembro se é o Mike ou se é o Evan e o Dump, né, que levam a mochila dela com as coisas É dela lá para isso, isso. clínica, né? Uhum. E aí ela acaba, é aí que ela recupera o kit da ternura e recupera o caderno dela, né, É de o kit desenho. da ternura sem, né? As coisas Tem dentro, nada, né? só a Sim, só caixinha. a lata, né? Só a É. caixa, Uhum. né? E aí a primeira pessoa que ela desenha, né, é o rosto do pai, né? Uhum. Aí ela até fala, né? Onde deveriam estar os dentes, desenho frascos de comprimidos minúsculos. Me arrependo na mesma hora, parece estranho e errado. Deve ser muito Ele é, interessante esse desenho dela, né? deve, né? E seria legal, né, se tivesse alguns desenhos Alguém assim no é, livro, que né? A autora fizer. poderia ter pensado nisso. É. É, ela traz, né? Ele era fumaça e desespero, tinha olhos amendoados e escuro, bastante gentis. Mas quando olhei mais de perto, vi algo mais, algo tremendo, né? Aí ela já começa, né, a pensar no Riley, né? Que ela faz essa associação, assim, né? Dessa semelhança que ela vê nos olhos, né? Do pai e do Riley, né? O Wiley da cafeteria também tem olhos assim. Só de pensar nele, um calor assustador se alastra pelo meu corpo. Né? Que é o tesão, né? Que é o tesão que ela vai começando a sentir, né? Por ele. Tá ali, adolescente, né? Os hormônios a mil, né? Isso também É, não deixa de existir, né? lógico. Apesar de toda essa dor, essa história, né? Talvez isso pode, né? E surgindo nela, né? E aí a Ariel, ela traz essa oportunidade, né, dela começar a ter aulas com ela de arte, né? Uhum. Mesmo assim, ela não, ela até fala, não tem dinheiro para isso, e ela, né, ainda assim fala, eu já fui uma, né, já fui também uma artista sem um tostão, ela fala, não lembro agora como foi que ela trouxe, mas querendo dizer isso, né? Então ela abraça a Charlie nesse momento, né, de não, vem cá que eu vou te ensinar, porque ela vê esse talento, né, em Charlie. Uhum. E aí também algo que é bem importante da gente trazer, né, que é o macacão que ela usa, que é o macacão que assim, ela usa como esse escudo, né, um protetor dela, porque é um calor, um calor, um calor no Arizona, ela traz muito isso, essa mudança, assim, de temperatura, né, quanto ela sente essa mudança, e ela não consegue tirar esse macacão, né, ela É vai tirar esse macacão e manga longa, né? macacão em manga longa, né? Imagina, calor deserto. É, para não se mostrar, né? E aí várias questões, né? Das marcas dela, né? Desses cortes, também num lugar de não chamar atenção, né? Que se a Uhum. gente para pensar, né? Vítimas de abuso também vão para esse lugar, né? De esconder o próprio corpo, né? Porque o corpo né, não pode chamar essa atenção, né? Então, Uhum. ela usa, né, tudo isso, né? Tudo isso como escudo. Até algum momento ela acaba cortando, né, o macacão, né, pelo joelho, mas ainda assim ela usa ele como esse escudo para se proteger, né, do mundo. É porque é difícil tirar um macacão, né? É, nossa, É muito. mais difícil, então fica mais protegido. Sim, sim. Bom, e aí a gente vai encerrando essa nossa primeira parte e deixando aí uma pergunta no ar. O
que será que acontece com a Charlie a partir desse aprofundamento com a relação com o Riley? E É. é isso que nós vamos trazer amanhã no nosso segundo capítulo desse episódio sobre o livro Garota em Pedaços. Fiquem ligados. E aproveitando, né, nós estamos lá no Instagram e TikTok, o Palco é Delas Podcast, né? E também através do e-mail, o palco é delas podcasts, gmail.com. E no YouTube, o palco é E delas no YouTube, é no também estamos no YouTube. YouTube. Já ia esquecendo do YouTube. Isso. Porque quando uma mulher fala, Muitas histórias ecoam.